Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um bate-papo com a doutora Gislaene, minha querida amiga, né, advogada, com vasta experiência na área de saúde, dos direitos da pessoa com deficiência. A gente vai fazer um bate-papo bem informal, assim, para suprir várias dúvidas que surgem, né? E a professora Gislaene, que é mestre em direito, é professora também na área jurídica, tem aí toda uma história de trabalho que ela construiu com muitos anos de profissão, né, relacionada às pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, né, e também demandas na área da saúde. Então, hoje, a gente vai fazer um bate-papo bem informal com a doutora Gislaene, que também é uma amiga querida que eu tenho, uma parceira de trabalho, e nós vamos esclarecer, assim, por meio de uma entrevista bem informal, os principais direitos da pessoa com deficiência. E, ao final, caso vocês desejem, esse vídeo vai estar disponível no YouTube, podem enviar perguntas lá no YouTube, ou até mesmo nas redes sociais, né? No final, nós vamos dizer como você pode nos encontrar nas redes sociais, no sentido de complementar as informações que possam ter ficado sem resposta no nosso bate-papo de hoje. Então, eu quero agradecer a minha amiga Gi, que eu tenho o direito de chamá-la assim, né? A gente partilhou muitas viagens de carro lá para fazer o mestrado no Univem, e então a gente já criou essa intimidade, né? E aí eu passar a palavra para ela e agradecer a disponibilidade de tempo de falar aqui um pouquinho com a gente sobre esse assunto que é tão importante nesse momento tão difícil que a gente vive, né? Então, a palavra é sua, doutora Gislaene. Olá! Bem, eu só posso começar agradecendo, né, por ter passado alguns anos, assim, e meses com a doutora Heloísa, que também é professora em Direito, especialista em Direito Previdenciário, mestre, doutoranda, e foi um prazer muito grande compartilhar alguns momentos dos nossos estudos, numa oportunidade tão especial na nossa vida, que foi realizar o mestrado, né? Era um sonho meu, tenho certeza que da doutora Heloísa também, e foi muito interessante. Nós nos conhecemos na prova do mestrado, e depois nós formamos uma parceria muito legal, uma amizade, e nossas viagens, nossos trabalhos eram muito divertidos, com certeza, e muito produtivos. E eu só tenho a agradecer, né, pela companhia e por tudo que a gente passou junto e pela nossa parceria de hoje. A doutora Heloísa tem um escritório especializado em direito público, trabalha na área de direito previdenciário também há muitos anos, e uma experiência que, com certeza, faz com que nós consigamos chegar aos nossos objetivos, que é proporcionar ao nosso cliente o direito que ele tem quando ele não consegue resolver isso de forma administrativa ou até mesmo por sua própria, por sua conta própria, né? E hoje, como a doutora Heloísa falou, nós vamos tratar aqui de um assunto muito importante que, para mim, eu considero que nós precisamos ter todas as informações em relação aos direitos da pessoa com deficiência, inclusive aos direitos previdenciários, né? Nós temos uma preocupação muito grande em relação a como vai ficar o futuro dos nossos filhos. Eu falo nossos filhos porque eu também tenho um filho com deficiência, então, com certeza é uma preocupação que eu tenho em relação ao meu filho. Como vai ficar o futuro dele em relação à aposentadoria, né? Como a gente vai saber de todas essas informações. Então, hoje a doutora Heloísa vai esclarecer para a gente quais são os direitos, né, previdenciários da pessoa com deficiência e como fazer para ter acesso a esses direitos. Então, Gi, eu acho que a gente podia começar nosso bate-papo falando do conceito de deficiência, né? Porque as pessoas confundem, são institutos diferentes e conceitos diferentes. Invalidez é uma coisa,
pessoa com deficiência é uma outra coisa, capacidade para o trabalho é uma outra coisa, e essas coisas não se misturam. Que eu vejo assim, na advocacia, né, na experiência que eu tenho com o trato dessas demandas, que muitas vezes as pessoas confundem capacidade e incapacidade para o trabalho, confundem com deficiência e também, por vezes, confundem com invalidez, né? E a gente precisava delimitar esses campos, né? Primeiro campo que eu acho que é importante delimitar é que a deficiência, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é um limitador, né? A pessoa com deficiência, ela possui um limitador que impede que ela compita, vamos dizer assim, com as demais pessoas em igualdade de condições. Tá? São limitadores que ela possui, limitadores esses que podem ser sensoriais, podem ser físicos, podem ser intelectuais, né? Mas isso não se confunde com capacidade ou incapacidade para o trabalho. Vejam, nós temos muitas pessoas com deficiência que são absolutamente capazes para o trabalho e também, né, a depender do grau e do nível de comprometimento que esses quesitos, com que essas dificuldades se apresentam, também temos pessoas com deficiência que acontecem de ser inválidas, né? Mas isso não a invalidez decorrente da deficiência, ela não é automática, né? É preciso se verificar todas as outras condições biopsicossociais que essa pessoa com deficiência possa apresentar. Eu dou muito, quando eu estou em sala de aula, o exemplo do Stephen Hawking, né? Que era uma pessoa que não tinha mobilidade, era uma pessoa que sequer conseguia, né, pronunciar palavras, mas ela tinha um aparato tamanho em seu favor, que ele foi uma das pessoas mais produtivas de todo o planeta, né? Com um intelecto que não se podia sequer avaliar, e foi uma das pessoas que deixou uma das maiores contribuições para a humanidade. Então, vejam, com todas as limitações que o Stephen tinha, o Stephen Hawking, ele foi uma das pessoas mais produtivas do planeta. Então, os conceitos são diferentes. Invalidez é uma coisa diferente de deficiência. Então, o que acontece? Na nossa legislação, doutora Gislaine, nós temos modalidades de proteção para as pessoas com deficiência. A primeira modalidade, ela é direcionada àquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Além da renda, além da deficiência, a família se encontra numa situação de vulnerabilidade, numa situação de carência. Essas pessoas, elas não têm proteção previdenciária, elas têm proteção assistencial. E a assistência social, ela é universal, assim como a saúde, que a doutora Gislaine tem tanta competência para atuar nessa área. Na assistência social, as pessoas, basta que elas sejam brasileiras ou residentes em solo nacional, mesmo sendo estrangeiras, e apresentem a condição de necessidade iminente, ela tem direito à proteção assistencial. E nós temos no Brasil vários benefícios assistenciais que podem ser acessados por essas pessoas, sendo que o carro-chefe, o principal, é o BPC, né? E o BPC, ele é um benefício assistencial de um salário mínimo por mês, não tem 13º, e ele é acessível para as pessoas que não têm condição para o trabalho, que a incapacidade seja de longa duração, que a lei determinou um prazo aí de 2 anos, né, para incapacidade de longa duração, e também que ela esteja em situação que a lei fala, eu não gosto do nome, mas a lei fala de miserabilidade, eu prefiro falar em vulnerabilidade. A norma jurídica, hoje, em tempo da pandemia,
considera vulnerabilidade a pessoa cuja renda per capita é meio salário mínimo. Em tempos normais, 1/4 de salário mínimo. Mas aí, vejam só, existe jurisprudência, né? As decisões dos tribunais vão se consolidando no sentido de que essa situação de vulnerabilidade, ela não precisa necessariamente ser aquela que a lei dispõe. O que ela precisa? Ela precisa ser provada no caso concreto. Então, normalmente, o que o advogado faz? Ele verifica as condições, né, do caso concreto, né? Se a pessoa, de fato, não tem conseguido manter a sua saúde em dia, a sua sobrevivência, e aí ela acaba se tornando elegível ao benefício assistencial. Importante dizer também que, como é um benefício assistencial, a pessoa com deficiência precisa estar com o seu cadastro no CadÚnico em dia, né? E ele é renovado anualmente, e assim, quando essa pessoa deixa a situação de vulnerabilidade, passa a ter uma condição de vida melhor, o benefício é cessado. Também, no campo da previdência social, que é um campo que as pessoas, para fazerem parte desse rol, né, de benefícios de segurados, ela precisa pagar a contribuição previdenciária. Então, veja, na assistência social, que é destinada à população vulnerável, não existe contraprestação, mas na Previdência tem. Ela só é acessada por pessoas que contribuíram. E aí, vou falar um pouquinho do que motivou nessa conversa aqui, né? Que foi um bate-papo que eu estava tendo em off, né, com a doutora Gi, e aí a gente estava dizendo o seguinte: poxa, mas se uma pessoa com deficiência não tem condição para o trabalho e não é vulnerável, a renda da família dela é uma renda boa, como eu posso proteger esse meu parente, essa pessoa? Olha, a pessoa com deficiência, ela pode contribuir ao sistema como facultativo, se ela não tiver condição para o trabalho. Então, no âmbito previdenciário, nós temos 2 modalidades de aposentadoria para a pessoa com deficiência: a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Só que, nesse caso, a gente precisa fazer uma distinção muito séria. Na modalidade de aposentadoria por idade, ela em condições muito mais favoráveis, né? A pessoa com deficiência, ela contribui e, quando ela atingir a idade necessária, ela aposenta como qualquer pessoa. Então, por exemplo, vou dar o exemplo, né, do Mal. O Mal, se ele quiser contribuir para a Previdência agora, a partir dos 16, na condição de facultativo, né, Gi? Ele pode começar a contribuir. E aí, ele pode aposentar por idade. Na nossa legislação, a mulher com deficiência aposenta aos 55 anos e o homem com deficiência a partir dos 60. Nessa modalidade, não tem distinção de tipo de incapacidade, incapacidade. Se a deficiência seria grave, moderada ou leve, não importa, né? A aposentadoria por idade para a pessoa com deficiência é atingida aos 55 anos para a mulher, 60 para o homem, e a lei exige que tenha havido, no mínimo, 180 pagamentos em dia. E é importante dizer isso, porque com a última alteração do decreto 10.410, que modificou o regulamento da Previdência Social, somente as contribuições pagas em valores pelo menos superiores ao mínimo, e também contemporânea, assim, não é extemporânea, não é fora de prazo, não foi pago por atraso, somente essas contribuições seriam consideradas. Então, veja, aposentadoria por idade ficou 180 competências regulares, né? Que a gente hoje deve falar não só contribuições, como competências regulares. E também o atingimento da idade mínima de 55 anos para mulher, 60 para homem. E também temos a modalidade da aposentadoria por tempo de contribuição.
Só que para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, a lei estabelece uma diferenciação muito importante. A primeira diferenciação é que o fator gênero, ele vai influenciar no tempo que a pessoa tem que ter contribuído, que seria, para homem, se a deficiência for leve, 33 anos, se a deficiência for moderada, 29 anos, e se a deficiência for grave, 25 anos para o homem. Para a mulher, se a deficiência for considerada leve, 28 anos, moderada, 24 anos e grave, 20 anos. Só que no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, é bom dizer que existe uma questão jurídica ainda que suscita maiores esclarecimentos, porque se exige que esse tempo seja contribuído na condição de deficiente, tá? Então, veja, não é permitido, é muito comum no Brasil, por exemplo, as pessoas com limitações de natureza leve requererem aposentadoria. Então, eu vou colocar um exemplo, que é um exemplo aqui da... No caso, doutora, a gente pode até citar o exemplo de deficiência adquirida, né? Porque, assim, a deficiência, só fazendo um retrocesso aí no começo, quando a doutora falou do conceito da pessoa com deficiência, nós temos também o Estatuto da Pessoa com Deficiência a partir de 2015, que traz no artigo 2º esse conceito, que é justamente o conceito que a doutora falou, em relação às condições dessa pessoa em participar de forma igualitária com as demais pessoas na sociedade. Então, não, às vezes as pessoas até têm dúvida em relação, meu filho tem síndrome de Down, ele é considerado pessoa com deficiência? Ou o meu tem autismo, ele é considerado pessoa com deficiência? Então, não é o tipo de patologia que gera deficiência que é considerada para esses fins, mas sim as características de cada ser humano, de cada pessoa, em relação à deficiência. Então, suponhamos que tenha uma pessoa, por exemplo, com deficiência sensorial, que é uma questão que não se apresenta de forma aparente, mas se for considerada essa deficiência, ela é, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma pessoa com deficiência. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso. Não é o tipo de patologia da pessoa que vai determinar a deficiência ou não. Em relação a essa questão que a doutora falou, da contribuição ser especificamente sobre as contribuições recolhidas a título de pessoa com deficiência, nós temos também aquelas deficiências adquiridas por um acidente de trânsito, qualquer coisa que a pessoa é normal, típica, digamos assim, até certo momento da sua vida, ela trabalha, ela contribui, mas aí acontece algum evento que gera uma deficiência. E aí o que a doutora quis dizer é que essa contribuição mista, que a gente pode chamar, entre a contribuição quando essa pessoa não tinha deficiência, a partir do momento que ela teve deficiência, ela não se soma, é isso? Exato, ela não pode ser convertida. Então, veja, existe essa questão jurídica importante que diz respeito, por exemplo, à pessoa que ela não se enquadrava ali na condição de pessoa com deficiência, depois ela vem, por exemplo, só para citar o que você falou, né? De sofrer um acidente e, por exemplo, perder um membro ou a mobilidade de um membro. Ela não pode aposentar como pessoa com deficiência, ela não pode se apresentar na condição de pessoa com deficiência e requerer a aposentadoria nessa condição se ela não esteve contribuindo durante todo o tempo na condição de pessoa com deficiência. Então, por exemplo, nós temos aqui um caso doméstico, que é um caso de uma servidora, né? Aliás, uma empregada do Estado, uma empregada seletista do Estado, uma empregada pública, que apresentava um grau importante de deficiência. Então, o que acontece? Nessas condições, ela teria passado toda a vida dela, né? Com uma limitação moderada, em razão da perda da acuidade visual dela.
Então, para ela, como era um problema recorrente, ela conseguiu a modalidade de aposentadoria pretendida em condições mais favoráveis em razão da deficiência que ela apresentava. Mas se fosse um caso, por exemplo, de uma pessoa que tenha sofrido um acidente, uma deficiência que tenha sido adquirida posteriormente, e ela vier, por exemplo, ela é uma pessoa, pode ser enquadrada como pessoa com deficiência nos 2 últimos anos que ela contribuiu, ela vai aproveitar todo aquele tempo anterior? Não, ela não vai. Não. Ela precisaria estar inserida nessa condição. Ah, mas é pacífico isso? Não, a gente ainda tem discussões nos 2 sentidos nos tribunais, né? Alguns juízes aplicam um convencimento mais favorável de não se ater tanto assim a essa limitação, mas na maior parte dos casos, o que se exige é que essa condição de pessoa com deficiência tenha ocorrido durante todo o período contribuído, né? Doutora, surgiu uma dúvida aqui em relação à pessoa com deficiência leve ou moderada que labora, que ela trabalha. Ela pode, no momento que ela for contratada, pedir para o empregador fazer as contribuições na modalidade com deficiência? Porque, veja só, se ela tem uma deficiência leve ou moderada e ela tem condições laborativas de trabalhar e tudo, ela tem essa possibilidade de já trabalhando, pedir para que desde a primeira contribuição dela seja na modalidade da pessoa com deficiência? Olha, na verdade, não existe uma contribuição específica para a pessoa com deficiência, né? A contribuição, o tipo de maneira, você ingressa no sistema previdenciário ou como contribuinte empregado, né? Ou como contribuinte individual, que você mesmo é responsável pelos recolhimentos, ou contribuinte individual prestador de serviço, né? Em que o valor da contribuição é abatido na nota, como segurado avulso, como segurado especial. A condição... Ou como esse facultativo, que é o da pessoa com deficiência, né? O que é o facultativo? O facultativo é aquele que não é o contribuinte obrigatório da Previdência, mas ele adere por vontade própria. O facultativo, a pessoa com deficiência, ela pode contribuir na condição de facultativo. Agora, a apuração da deficiência, ela é feita através de perícia médica, né? E que vai examinar os prontuários, né? Porque, assim, existem empresas que aderem a programas sociais e empregam, né, pessoas com deficiência. Nesse caso, para aposentadoria por tempo de contribuição, não é necessário que você esteja inserido num desses programas, mas é necessária a apuração da condição de pessoa com deficiência. E é essa perícia médica também que vai estabelecer o nível do comprometimento, o nível da deficiência, se grave, leve ou moderada. Existem já vastos julgados, né, que deferem esse pedido de aposentadoria para pessoas com visão monocular, por exemplo, pessoas que só enxergam a partir de um dos olhos, né? Pessoas que nasceram, por exemplo, que foram acometidas de paralisia infantil, que tem comprometimento de membros, né? Agora, por exemplo, isso não poderia ser aplicável para uma pessoa que, por exemplo, sofreu um AVC e ficou acamada. Aí não, porque a deficiência foi adquirida depois, né? Seria uma restrição que vem em momento posterior. Mas Entendi. Não que o patrão possa escolher a forma, que a pessoa possa escolher a forma como essa contribuição é vertida. O que ocorre é que a apuração da deficiência é feita por perícia médica, não necessariamente as contribuições sejam feitas assim de forma diferente para a pessoa com deficiência, isso não ocorre. Entendi. Então, para a pessoa com deficiência, assim, só para deixar bem claro, porque eu acho que é uma dúvida muito grande em relação aos pais que têm filhos com deficiência, né? Porque, veja só, nós temos aí o benefício de prestação continuada, né, o LOAS, mas esse benefício, ele é condicionado à questão da vulnerabilidade ou da miserabilidade, como alguns falam, né? No caso de nós, por exemplo, os pais quererem contribuir, por exemplo, como facultativos para os filhos a partir dos 16 anos de idade,
quando chegar o momento desses filhos aposentarem, na falta de um dos pais que tenha contribuído também, ele vai poder acumular o recebimento da aposentadoria dele como contribuinte e da pensão por morte de um dos pais ou de ambos os pais, enfim, justamente porque ele foi um contribuinte, né? No caso do benefício de prestação contribuada, do benefício de prestação continuada, a gente entende que não, dependendo do valor, por causa da questão de um dos requisitos, que é a renda per capita agora de meio, mas de 1/4 do salário mínimo. Mas no caso da contribuição, ele poderia acumular esses 2 recebimentos? Então, é possível no Brasil acumular a aposentadoria com a pensão. O que acontece é que depois da reforma previdenciária, nem sempre a acumulação é total, né? Porque existe uma escala, né? Um percentual. A própria forma de calcular a pensão por morte modificou, existe um percentual para acumulação de benefícios, porque a pessoa tem que eleger o benefício de maior renda, e no segundo benefício ele vai receber de acordo com uma determinada escala de rendimentos, né? É uma escala progressiva em que se aplica uma porcentagem e cumula. Mas é importante dizer que esse instrumento é possível, porque você pode planejar o futuro dessa pessoa, né? Se você mesmo você não sendo uma pessoa vulnerável, mesmo você não se enquadrando no rol de brasileiros, né, que precisam ser ajudados pelo Estado para ter alguma forma de vida digna, você pode planejar o futuro de uma pessoa com deficiência vertendo essas contribuições, né? Isso você não tem a menor dúvida. E também, se você é contribuinte do sistema, você também tem acesso aos benefícios por incapacidade. Lembrando que a pessoa com deficiência, quando ela entra para o sistema contributivo de previdência social, ela precisa, a incapacidade dela, ela é relativizada, não é como a incapacidade dos demais segurados. Por quê? Porque ela tem uma condição pré-existente. Então, com relação àquela condição pré-existente que a pessoa com deficiência apresenta, os benefícios por incapacidade, eles não vão oferecer cobertura. Mas, Sim. Em caso de agravamento, numa internação médica, num acidente, né? Aí a pessoa passaria a se tornar elegível a receber também um benefício por incapacidade. Então, é importante dizer isso, né? E porque o nosso sistema de previdência social ainda é a maior via, né, para planejamento do futuro, da dignidade das pessoas no momento da velhice, no momento do agravamento da situação de saúde que ela possa apresentar, né? E porque a assistência social, é bom a gente dizer, isso aqui é uma discussão que a doutora Gislaine sempre teve assim, muita dificuldade de aceitar, mas no ramo da assistência a gente está sujeito à reserva do possível, né? E o que é a reserva do possível? É saber se tem orçamento para dar conta disso tudo. Então, você fica à mercê dos governos, né? E das políticas que esses governos vão delinear para as pessoas. Hoje, por exemplo, nós estamos num momento complicado em que os benefícios assistenciais vêm sendo, a verba destinada ao pagamento desses benefícios vem sendo suprimida desde 2016, por força da emenda constitucional da limitação do teto de gastos, né? Então, nós temos, a cada ano, uma restrição no orçamento da saúde e da seguridade. Mas, no campo da previdência social, é um campo que o tratamento é diferente. Mesmo que venha uma lei, modifique a forma de calcular esses benefícios, a forma de acumular os benefícios, você tem garantia de que a hora que você atingir carência, idade ou tempo, você vai aposentar. Então, é uma maneira de planejar um futuro tranquilo. Legal. E então, assim, se a pessoa com deficiência grave faz as contribuições facultativas e ela
por exemplo, necessita ser internada, se já tiver passado o período de carência, ela pode receber, por exemplo, auxílio-doença, é isso? Agora, depois da reforma, nós temos o benefício por incapacidade, que pode ser permanente ou pode ser temporário, né? Não é, a gente não fala mais em auxílio-doença e nem em aposentadoria por invalidez. Mas ela se torna elegível a esse benefício, por exemplo, quando há o agravamento da situação, né? Ela tem, a pessoa com deficiência, ela vem com uma condição pré-existente, mas havendo agravamento, ela tem cobertura securitária. Professora, e tem um outro ponto também que eu acho muito importante a gente esclarecer aqui. Eu recebo muitos questionamentos em relação ao LOAS, ao benefício de prestação continuada. Às vezes as pessoas falam, olha, eu não posso trabalhar porque a minha filha ou meu filho recebem o benefício. Então, se eu for trabalhar e for registrada, eu vou perder esse benefício. Então, às vezes, as pessoas preferem não trabalhar e receber o benefício de um salário mínimo, mas eu acho assim que falta um pouco de informação em relação a isso, porque veja só, essa semana mesmo eu tive um caso que a mãe recebe R$ 2.400 e ela assim, até cogitou a possibilidade de sair do emprego para receber o benefício. E aí eu acho muito importante considerar que essa mãe, recebendo R$ 2.400, ela vai ter direito a fundo de garantia, ela vai ter direito ao auxílio-doença no caso de uma necessidade dela, a contagem para aposentadoria. Então, e outra coisa, no caso da falta, né, no caso da morte, o filho vai receber a pensão por morte. Então, e valor talvez superior a um salário mínimo e incondicionado a valores de renda, vulnerabilidade, miserabilidade. Então, eu acho muito importante esclarecer isso. Eu sempre falo para os meus clientes, olha, ainda que você ganhe um salário mínimo, que é o mesmo que o benefício, e se você tem essa possibilidade de trabalhar, é melhor por causa disso. Você vai estar aí recebendo fundo de garantia, vai estar tendo um depósito em fundo de garantia, vai ter todos esses benefícios que, às vezes, no final do mês, não é levado em consideração, porque o benefício de prestação continuada, como a professora falou no começo, não tem nem 13º, não tem férias, não tem nada, fora todos esses benefícios. Pode ser cessada a qualquer tempo, né? Pode ser cessada, não deixa a pensão por morte. E tem outra coisa, sabe? As pessoas, elas são livres para manifestarem as decisões que acham boas para a vida delas. No entanto, é bom lembrar que nós temos uma tese da DPU, da Defensoria Pública da União, e que tem pipocado aqui ou acolá, que é a história do auxílio-doença parental, né, que a gente pode transportar para a regra nova, que seria benefício por incapacidade parental, onde o segurado, que é o pai ou a mãe dessa pessoa com deficiência, ele não tem a contingência da incapacidade, mas a incapacidade está no filho, né, que precisa desses cuidados. Então, nós temos também projetos de lei que pretendem discutir a questão da pensão do cuidador, né, a pensão do cuidador. Que seria um benefício relacionado àquela pessoa que não pode trabalhar para cuidar da pessoa incapaz. Mas veja, é importante salientar que as regras de acesso ao benefício assistencial, elas podem mudar, né? E o benefício pode sofrer restrições orçamentárias tamanhas, né, que vai impedir o acesso. Então, se você deseja ter tranquilidade, se você deseja planejar o futuro para o seu filho, para a sua filha que tem deficiência, o caminho é o ingresso no sistema contributivo da Previdência Social, né? Porque falar em, eu vou deixar de trabalhar para ganhar esse salário mínimo, olha, nós temos hoje no Brasil um programa de revisão periódica de benefícios com indício de regularidade, né? Hoje, esse programa, que popularmente as pessoas chamam de pente fino, eles estão atacando benefícios de pensão por morte. Então, vejam só,
A assistência social já foi feita no BPC, todo ano é feita uma triagem nova, então as pessoas que não mantêm as informações no CadÚnico atualizadas, elas estão tendo os benefícios cessados, né? E não adianta omitir renda, né? Porque hoje nós temos tudo interligado, né? Então, tudo é. Ela não pode omitir renda para poder receber o benefício, porque depois ela pode responder, inclusive, por fraude, ela pode ser condenada a devolver os valores recebidos quando ela induz a administração a erro. Então, é melhor que haja um planejamento. O sistema de previdência social, é bom dizer, ele tem planos de contribuição que são planos completos, planos simplificados, né? E cada tipo de plano, ele tem uma alíquota diferente. Então, é possível, numa boa conversa com um advogado previdenciarista, né, um advogado qualificado, é possível estabelecer o planejamento para o futuro, sim, com segurança, sim, né? E o que não dá para fazer no BPC, não dá para fazer na assistência. Na assistência, você fica à mercê dos governos que entram e que saem. Alguns governos virão e vão ampliar esse programa, outros vão considerar que esse programa merece menos investimento, como é o caso que está acontecendo agora. Então, você fica, sim, no campo das incertezas. As certezas você só vai encontrar no campo do direito previdenciário, porque você está pagando aquilo ali, você está contribuindo. Então, quem quiser planejar o futuro em relação à segurança, né, do filho com deficiência, ou de um parente, ou de uma pessoa com deficiência, é importante procurar um profissional capacitado para fazer esse planejamento e verificar quais são as possibilidades, enfim, para transferir uma segurança futura, né? Porque realmente é uma preocupação que a gente tem muito. E essa conversa surgiu de uma dúvida que eu tive, falei com a professora Heloísa em relação ao meu filho mesmo. Falei, poxa, eu gostaria de ver como eu vou fazer, né? O futuro dele, se eu posso contribuir, como não é minha área, direito previdenciário. E eu achei muito interessante, eu achei que deveria ser esclarecido isso, para que as pessoas tenham esse conhecimento, que pode ser feito um planejamento previdenciário mais seguro, que vai chegar no futuro e a pessoa vai estar recebendo um valor que possa suprir as suas necessidades básicas. E geralmente, quando chega na época que mais precisa, às vezes não tem o pai, ou a mãe, ou o irmão, enfim. Então, eu acho que é muito importante que nós tenhamos essa consciência de planejar esse futuro, né? Uma preocupação que eu acho que todos nós temos em relação a isso. E, bom, as dúvidas que a gente tinha para falar hoje desse tema, eu acho que eram essas, né? Se as pessoas tiverem alguma dúvida extra, podem entrar em contato, a professora Heloísa vai passar os canais aí para a gente deixar em aberto. Doutora Gislaine, passa suas redes sociais para que as pessoas conheçam um pouco do seu trabalho, para que as pessoas saibam como você é, como as suas publicações, né? Os seus trabalhos como professora, e passa o seu Instagram, passa o seu Facebook. O meu Instagram é Gislaine Martins, _advogada. O Facebook também é o mesmo. E como a professora Heloísa já falou, meu foco é no direito da pessoa com deficiência, no direito à saúde. Nós temos uma parceria que é muito valiosa, que a gente trabalha em conjunto com outros profissionais, como, por exemplo, no direito previdenciário, professor Heloísa, professor Pancotti. E então, assim, a gente consegue trazer para as pessoas que precisam todas as informações referentes aos direitos da pessoa com deficiência, né? Quais os direitos que elas têm. E provavelmente a gente vai ter outras conversas em relação, até mesmo no campo previdenciário, porque tem muita coisa para ser falada, né? Do auxílio doença parental, como a professora falou. Tem também a questão dos auxílios maternidade, do auxílio maternidade, da redução de jornada. Enfim, tem uma série de direitos da pessoa com deficiência que eles ainda não estão previstos expressamente em lei, mas que podem, dependendo do caso,
serem buscados através de outras normas, através de outros preceitos, por exemplo, constitucionais, que a gente pode vincular esses direitos e trazer para o cliente, para a pessoa com deficiência, esse direito que muitas vezes, naquele momento, é tão importante que ele receba alguma contribuição ou algum afastamento, enfim, para que ele possa suprir as necessidades ou da própria pessoa, ou de um ente querido, de um filho, porque nós sabemos que realmente, quando se trata de doença ou de saúde em relação a acompanhamento dos familiares, nós não temos leis próprias, né, determinando algum afastamento, por exemplo, dos pais para cuidar dos filhos. Então, a gente acaba tendo que buscar em todo o ordenamento jurídico, em todas as leis nacionais, internacionais, tratados internacionais, para que a gente possa demonstrar a necessidade e buscar esse direito, né? Então, é muito importante que a gente tenha conhecimento. E eu agradeço a disponibilidade da professora Heloísa. Eu espero que nós tenhamos esclarecido algumas dúvidas em relação a esse tema, né? E que a gente volta, com certeza, com outras conversas. Então, eu queria deixar aqui, para finalizar, meu agradecimento a você e uma mensagem para quem ainda está nos ouvindo, já está dando quase 1 hora de vídeo, a gente tinha planejado 20 minutos, né? Mas eu queria dizer o seguinte, como advogados, especialmente nessa área de previdência social e seguridade social, a gente tem um grupo distinto de profissionais. Eu digo isso porque, assim, minhas andanças, ou como congressista, ou até mesmo como ouvinte dos congressos, que eu adoro. Esse ano não deu muito, né? A gente fez pelo computador, pelo meio virtual, mas a gente conhece muitos profissionais, e esses profissionais são diferenciados, né? Somos uma resistência qualificada a esse momento que nós estamos vivenciando de restrição nos direitos sociais. O advogado ele tem a obrigação de prestar as informações para a comunidade, de doar um pouco aquilo que ele aprendeu. Nesse ramo de seguridade social, saúde, assistência e previdência, nós estamos como instrumentos do maior programa de distribuição de renda e diminuição de desigualdades do país. Nós trabalhamos, os advogados previdenciaristas, eles trabalham, via de regra, com população vulnerável, ele trabalha com justiça social, né? E nesse parâmetro, né, é muito bom que a gente se una e traga essas discussões para a sociedade, né? E nesse sentido, se a gente não conseguiu aqui responder tanto para os colegas profissionais previdenciários que possam estar vendo essa palestra, quanto os alunos, né? A gente tem tantos alunos que acompanham o nosso trabalho, o seu, o meu, tanto também para a população em geral, né? Que porventura tem alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, por favor, tragam essa sugestão aqui para a gente, né? Pode comentar, aqui, esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube, pode comentar, pode procurar nas redes sociais alguma dúvida que tenha ficado, tanto para os colegas advogados, quanto para os alunos, né? E minha rede social principal como professora é hpancote, que é o Instagram, @hpancote. Também tenho, assim, estou ali online no Facebook, LinkedIn, então é fácil de me encontrar no meu trabalho como professora, e é isso, né? E vira e mexe, vez por outra, a gente está atualizando e trazendo uma ou outra informação necessária e para sempre nessa área de seguridade social. Então, eu agradeço vocês que quiseram assistir até agora, né? E caso tenham alguma sugestão, estamos à disposição de vocês. É só enviar o comentário, a gente atende sempre que possível, tá bom? Um grande abraço a todos. Foi muito bom falar com você, Gi, matar saudade, ver um pouquinho você. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Pessoalmente. Pois é. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.